Sentindo-se irritado ou de mau humor, esquecendo coisas pequenas e se sentindo sobrecarregado e isolado? Não se preocupe. Todos já estivemos lá. Provavelmente você está apenas estressado. O estresse nem sempre é algo ruim. Pode ser útil para um impulso extra de energia e foco, como quando você está praticando um esporte competitivo ou precisa falar em público. Mas quando é contínuo, o tipo de estresse que a maioria de nós enfrenta dia após dia, na verdade começa a mudar o seu cérebro. O estresse crônico, como estar sobrecarregado de trabalho ou ter discussões em casa, pode afetar o tamanho do cérebro, sua estrutura e como ele funciona, até mesmo no nível dos seus genes. O estresse começa com algo chamado eixo hipotálamo-hipófise adrenal, uma série de interações entre glândulas endócrinas no cérebro e no rim, que controla a reação do seu corpo ao estresse. Quando o seu cérebro detecta uma situação estressante, o seu eixo hipotálamo-hipófise adrenal é ativado instantaneamente e libera um hormônio chamado cortisol, que prepara o seu corpo para ação imediata. Mais altos níveis de cortisol ao longo de um longo período de tempo causam estragos no seu cérebro. Por exemplo, o estresse crônico aumenta o nível de atividade e o número de conexões neurais na amígdala, o centro do medo do seu cérebro. E à medida que os níveis de cortisol aumentam, os sinais elétricos no seu hipocampo, a parte do cérebro associada à aprendizagem, memórias e controle do estresse, deterioram. O hipocampo também inibe a atividade do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, então quando ele enfraquece, também enfraquece a sua capacidade de controlar o estresse. Mas isso não é tudo. O cortisol pode literalmente fazer o seu cérebro encolher de tamanho. Ter muito dele resulta na perda de conexões sinápticas entre neurônios e no encolhimento do seu córtex pré-frontal, a parte do seu cérebro que regula comportamentos como concentração, tomada de decisão, julgamento e interação social. Também leva à produção de menos novos neurônios no hipocampo. Isso significa que o estresse crônico pode tornar mais difícil para você aprender e lembrar as coisas, e também prepara o terreno para problemas mentais mais sérios, como depressão e eventualmente a doença de Alzheimer. Os efeitos do estresse podem chegar até o DNA do seu cérebro. Um experimento mostrou que a quantidade de cuidado que uma mãe rata fornece ao seu bebê recém-nascido desempenha um papel em determinar como aquele bebê responderá ao estresse mais tarde na vida. Os filhotes de mães cuidadosas se mostraram menos sensíveis ao estresse, porque seus cérebros desenvolveram mais receptores de cortisol, que se ligam ao cortisol e diminuem a resposta ao estresse. Os filhotes de mães negligentes tiveram o resultado oposto, e assim se tornaram mais sensíveis ao estresse ao longo da vida. Isso é considerado mudanças epigenéticas, significando que elas afetam quais genes são expressos sem mudar diretamente o código genético. E essas mudanças podem ser revertidas se as mães forem trocadas. Mas há um resultado surpreendente. As mudanças epigenéticas causadas por uma única mãe rata foram transmitidas por muitas gerações de ratos depois dela. Em outras palavras, os resultados dessas ações eram hereditários. Mas nem tudo é má notícia. Existem muitas maneiras de reverter o que o cortisol faz ao seu cérebro estressado. As armas mais poderosas são o exercício e a meditação, que envolve respirar profundamente e estar ciente e focado no seu entorno. Ambas as atividades diminuem o seu estresse e aumentam o tamanho do hipocampo, melhorando assim a sua memória. Portanto, não se sinta derrotado pelas pressões da vida diária. Controle o seu estresse antes que ele controle você. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe para os seus amigos.